Se você está pensando, eu pedi uma vida dirigida pelo Espírito Santo e agora parece que está dando tudo errado, você está passando pelo melhor processo da sua vida. Deus está te esvaziando de você, cara. Não perde essa oportunidade. Esse processo pode estar doendo, você não deve estar entendendo nada, eu também não entendia nada. Teve uma fase na minha vida que eu era entregador de doce e andava de bicicleta pra lá e pra cá. Era uma bicicleta rosa, eu não sei se eu vou achar foto pra botar aqui. Era a bicicleta rosa das meninas superpoderosas, irmão. Mas era o veículo que eu tinha pra poder entregar os doces que minha esposa fazia. E eu comecei a passar por um conflito interior, irmão. E num determinado dia, quando eu fui fazer uma entrega bem longe de bicicleta, bem longe da minha casa. Esse é mais um daqueles vídeos que você não vai ver os efeitos especiais, as transições, o entretenimento, o storytelling que você vê aí nos vídeos do YouTube, mas que muitas das vezes continuam nos deixando vazios. Mas esse é um vídeo para falar um pouco sobre o que você está passando aí nesse momento. Eu estava orando a Deus e eu fiz esse questionamento para Deus. Eu falei, Senhor, desde que eu pedi uma vida dirigida pelo Espírito Santo, parece que está dando tudo errado. E Deus foi começando a me fazer lembrar das coisas que eu perdi, das coisas que eu deixei. Desde que o Espírito Santo começou a dirigir a minha vida, eu perdi amigos, eu perdi hábitos, eu perdi coisas. Muita coisa na minha vida mudou. Até minha forma de pregar mudou. Mas parecia que era para pior. Eu perdi amigos e ficava sozinho. Eu nem sei como esse vídeo vai terminar, mas eu te peço que, por favor, já se inscreva nesse canal. Vamos bater 1000 inscritos aqui nesse canal, então se inscreve no canal, compartilha para quem precisa ouvir essa mensagem, e deixar o seu like aqui. O Espírito Santo foi me tirando cada coisa que eu valorizava muito antigamente. Eu valorizava as minhas próprias vontades. Eu valorizava os meus próprios interesses, os meus próprios desejos. Eu achava que eu vivia para realizar eles. Eu valorizava as minhas amizades, eu perdi. Até minha forma de pregar mudou. Porque até mesmo a minha pregação era a minha pregação. Eu pregava aquilo que eu achava que deveria pregar. Eu pregava da forma que eu achava que eu deveria pregar. Só que ao invés de mudar para melhor, as coisas mudavam para pior. Mas na verdade era Deus tirando aquilo que era meu e aquilo que era eu. Irmãos, entende isso aqui? Deus está te esvaziando de você mesmo. Deus está te esvaziando dos seus interesses. Deus está te esvaziando das suas vontades, dos seus desejos, para que assim, vazio de você, Ele te preencha dele. Agora Ele vai colocar aquilo que é dele em você. Agora Ele vai colocar os sonhos dele em prática. Agora Ele vai colocar os propósitos dele em ação. Agora Ele vai colocar as amizades dele na tua vida. Amizades que cooperam para o teu propósito. Amizades que apontam para o propósito de Deus. Agora, a palavra que você vai pregar, a palavra que você vai falar, não é a tua palavra, é a palavra dele. Agora o que Ele vai colocar no teu coração tem direção, tem foco. Ele vai te tirar de círculos. Ele vai te tirar de mesas, Ele vai te tirar de rodas para colocar nas mesas que Ele tem preparado para a tua vida, para colocar você nas amizades que cooperam para o teu propósito. Afinal, para cada Paulo, Deus vai mandar um Silas, para cada Elias, Ele vai mandar um Eliseu. Deus está te esvaziando de você, cara. Não perde essa oportunidade. Esse processo pode estar doendo, você não deve estar entendendo nada, eu também não entendia nada. Teve uma fase na minha vida que eu era entregador de doce, e andava de bicicleta pra lá e pra cá. Era uma bicicleta rosa, eu não sei se eu vou achar foto pra botar aqui. Era a bicicleta rosa das meninas superpoderosas, irmão. Mas era o veículo que eu tinha pra poder entregar tudo, pra poder entregar os doces que minha esposa fazia. E eu comecei a passar por um conflito interior, irmão. E num determinado dia, quando eu fui fazer uma entrega bem longe de bicicleta, bem longe da minha casa, na volta pra casa, era a minha última entrega, irmão, era só chegar em casa. Eu quase fui atropelado. E aquilo me acendeu uma crise e uma ira ao mesmo tempo que eu voltei pedalando e chorando para minha casa. Até que num determinado ponto, eu parei num poste, me encostei no poste e comecei a chorar a ponto dos carros pararem porque achavam que eu estava dando alguma crise, algum ataque, alguma coisa. Eu chorei demais, eu chorei muito. Porque eu não entendia, falava, Senhor, por que eu tô passando por tudo isso? Pai, isso não foi o que eu planejei, isso não foi o que eu tinha para mim, esse não é o cenário que eu esperava viver. E depois de chorar muito, naquele momento nada aconteceu. Deus não falou nada naquele momento. Até que no final, no trajeto final para minha casa, eu sempre fui apaixonado por um carro chamado Honda Civic. Sempre foi meu sonho ter esse carro. E você deve estar pensando aí que eu tenho esse carro hoje. Não, eu não tenho, eu nunca tive. Mas sempre que esse carro passava, eu olhava. E tava um trânsito caótico perto da minha casa e esse carro passou pelo acostamento. Olhei como sempre fazia para qualquer Civic que passava, porque sempre me chamou a atenção. E ele passou, na traseira dele estava escrito assim, não temas, crê somente.
Irmão, eu nunca esqueci daquela palavra, porque aquilo deveria ser só um adesivo num carro qualquer que não fala com ninguém, mas era o que Deus precisava falar comigo naquela situação. Muitos não vão entender os teus sonhos, muitos não vão entender o que Deus tem para tua vida, porque olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para mim e para você. Mas todos vão ver Deus realizando tudo que Ele tem preparado para tua vida. Desde então eu aprendi a crer e não temer mais. Aprendi que o processo também é dado por Deus. Desde então eu aprendi que Deus vai tirar amizades que Ele não quer para você. Ele vai tirar coisas que não te fazem bem. Ele vai te esvaziar de você. Ele vai te tirar de tudo aquilo que te causa destruição, que pode te tirar do caminho dele, para te colocar no rumo, no trilho do propósito que Ele tem para tua vida. Escolha viver os sonhos de Deus. Entenda os processos, entenda que o processo também é de Deus. Não temas, crê somente. O justo viverá pela fé. Jamais se esqueça de quem está contigo nesse processo. Por mais que você esteja sozinho, se sentindo um fracassado, um perdedor, Deus está te esvaziando de você para te colocar no trilho do propósito dele, te enchendo daquilo que ele tem preparado para a tua vida. E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever nesse canal, ajude esse canal a bater 1000 inscritos para honra e glória do nome do Senhor, compartilha para todo mundo que precisa ouvir essa mensagem e, por favor, deixa o seu like aqui. Amém? Que Deus te abençoe.